principal articulador do presidente Jair Bolsonaro no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta semana. Bezerra passou pelo governo Dilma e atuou em 5 partidos diferentes. Para debater o cenário político brasileiro, nós contamos com a presença do cientista político Marcos Rocha, do advogado e coordenador do Livres, no Rio Grande do Sul, Juan Saavedra, e do cientista político, professor da PUC, Cláudio Preza. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, o discurso da campanha da equipe do presidente Jair Bolsonaro era de que não haveria negociatas com partidos no Congresso. Mas o exemplo que a gente deu no início do programa mostra que o governo buscou uma liderança bastante experiente no Senado, que é o senador Fernando Bezerra. Já passou por 5 partidos, 2 governos diferentes, em polos diferentes, opostos. Ele passou até pelo governo Dilma, né, como eu estava falando agora, polos diferentes. Como é que vocês entenderam essa questão? É uma contradição do Planalto ou é a política real sendo feita como a política é? Tendo em vista que o governo precisa aprovar importantes projetos, já se fala em empurrar a reforma da Previdência para outro semestre, enfim. Como é que vocês entendem esse arranjo político? Mudou alguma coisa? Não mudou nada? Ou sempre vai ser assim? Marcos. Acho que são as duas coisas, né? Não dá para perder de vista que esse discurso do governo Bolsonaro de que o Congresso era um antro de corrupção, de que não iria dialogar, escondia, na verdade, uma estratégia política de pressionar o Congresso, na verdade, pressionar os outros 2 poderes a agir de acordo com a agenda do governo federal. E com isso, eventualmente, usando para isso, inclusive, protestos de rua, né? Pressionar as instituições com a força da opinião pública, com a força das redes sociais e com a força das mobilizações. As mobilizações foram perdendo força, a aprovação do governo foi caindo e, eventualmente, não tem capacidade, e as garantias dos deputados, as garantias dos ministros do STF, que também são pressionados pelo governo, garantem que eles possam decidir com razoável autonomia, né? É para isso que a Constituição dá tantas prerrogativas para os membros de poder. De forma que a estratégia inicial de pressionar o Congresso na base do grito não funcionou. E aí o governo começou a ver que se não dialogasse um pouco, se não liberasse verba, se não parasse de atacar sua própria base ou o Congresso como um todo, suas pautas não iam prosperar. A gente viu aí figuras como Rodrigo Maia sendo apontados, né, como, enfim, o primeiro-ministro branco e o governo perdendo protagonismo. A reforma da Previdência foi o que o Rodrigo Maia queria e a reforma da tributária que se desenha provavelmente vai ser também. Então, para tentar salvar a sua agenda, o governo teve que aprender ou teve que fazer aquela política que ele desprezava, não por uma questão teórica ou por uma questão ética, né? Mas por uma questão de uma estratégia que tinha de pressionar os outros poderes. Já ouvi essa expressão, acho que os nossos 2 convidados também, de governabilidade. Dá para se chamar de governabilidade esses movimentos, professor? Me chama a atenção, você disse, será que é a política real se impondo, né? O governo Bolsonaro, assim como vários outros governos no mundo, a gente vive um momento de refluxo, né? Após a Segunda Guerra Mundial, então, uma expansão da democracia em alguns países, com a derrota, né, dos regimes totalitários. Houve o período da Guerra Fria, a derrota do bloco ideológico liderado pela União Soviética deu a chamada terceira onda. O Huntington é um dos polêmicos pelo Clash of Civilizations, mas antes pela questão da terceira onda. Então, um afã de que a democracia era um regime incontestável, isso durou um certo tempo e a gente vê nos últimos anos, graças a uma série de mudanças, principalmente na área tecnológica. Então, aquele conceito que nasce no século XIX, lá, que o John Stuart Mill dizia da imprensa livre, da sociedade civil, de um governo que progressivamente vai ser eleito por sufrágio universal e que parecia inabalável, com a ascensão das redes sociais, o enfraquecimento da imprensa tradicional, que ainda tenta se posicionar, a democracia passa a sofrer novas ameaças de diversos tipos. É um fenômeno mundial. E a democracia brasileira e as suas instituições rearticuladas, principalmente a partir da Constituição de 88, estão sendo colocados à prova.
Então, fora as questões de corrupção, que é um fenômeno da natureza humana e essa questão, obviamente, não tem defesa. Aqueles que são acusados deveriam ser investigados, condenados, enfim. Nós temos uma questão sistêmica. Então, é a política de verdade, eu diria, é a democracia de verdade, as instituições democráticas sendo colocadas à prova, como bem colocou o Marcos, as garantias institucionais dos nossos parlamentares, da nossa magistratura, ela vem se articulando e mostrando, se a gente pode ver algo de bom nesse cenário todo, de que a separação de poderes ela está bem assentada e que o governo tem que buscar essa, entre aspas, governabilidade, que nada mais é do que a democracia. O cenário é instável, nós não sabemos aí qual é o desenrolar dessas novas tecnologias, mas talvez, quem sabe, a gente possa ver uma maneira de essas novas tecnologias, redes sociais, a imprensa tradicional, encontrando um caminho, eu diria, mais saudável de fortalecimento da democracia, porque no primeiro momento todos nós muito apreensivos com o regime democrático, com as liberdades que são conquistas históricas e que a gente em alguns momentos ficou bem preocupado e ainda fica, né? Então, por um lado, isso, por incrível que pareça, algumas pessoas poderão achar estranho isso, tem um lado bom. O lado bom de que as instituições, apesar de apertadas, funcionam. Sim. Talvez não da melhor maneira, até porque estão sendo testadas, mas funcionam. Sim. E aí, Juan, como é que a gente pode entender? Por um lado, isso é uma decepção, é um choque de realidade, ou é assim que as coisas funcionam e o governo tem que ter habilidade para lidar com isso? Com certeza, Bis, o governo precisa ter habilidade para lidar com isso. Eu já havia até aqui no Conexão mesmo, já tinha comentado com relação ao início do ano, logo no início do mandato do governo Jair Bolsonaro, aquelas rusgas que ele teve com o Rodrigo Maia, logo no início do ano, né? Eles inclusive trocaram acusações públicas. Então, a escolha do Bezerra como líder do governo no Senado, eu entendo que é mais ou menos por essa linha, assim. O governo tem que... botou o pé no chão e precisa de articulação, porque precisa aprovar reformas fundamentais. A reforma da Previdência agora acabou de passar no Senado, deve ser votado na próxima semana o relatório da CCJ. Então, a busca e apreensão que teve hoje na casa do Bezerra, na casa do filho dele, né, foram duas buscas e apreensões. Já tinha sido recomendado pela Procuradoria-Geral, pela Raquel Dodge, não pelo novo procurador, pela Raquel, que ainda é a procuradora, que não fosse feita, que não se fizesse. Claro, isso causa, inclusive, dentro da própria base do governo, algum desconforto pelo fato de o Bezerra ter tido relações com os governos anteriores que foram tão rechaçados, né? Mas, assim, acabou a campanha eleitoral, o Brasil não está mais em período eleitoral, o discurso anti-establishment que fez o Bolsonaro ser alçado a presidente da República, fazer uma votação como fez, não vai funcionar na prática o tempo todo. Então, sim, o governo precisa botar o pé no chão e articular, porque o Brasil precisa voltar a funcionar, a gente precisa gerar emprego e gerar renda, precisa aprovar a reforma da Previdência e tem muita coisa para fazer aí. Agora, vamos entender, eu gostei desse gancho para a gente entender a base do governo. Como é que o governo vai se articular com ele mesmo? Agora, a pergunta é sobre o PSL, que chegou com força no Congresso, né, montou uma bancada de expressão e agora a gente vê de novo figuras, por exemplo, do MDB, né, mais uma vez trabalhando ali para a articulação política. Isso pode ser ou não falta de habilidade dos líderes do PSL na visão de vocês? O próprio PSL consegue se articular para ser a base do governo ou o governo ficou meio perdido e teve que buscar? Teve fogo amigo nessa jogada, Marcos? Não, é normal a entrega de cargos, não só a ministérios, mas como de liderança do governo nas casas legislativas para partidos aliados, né? Isso não tem nada de excepcional. Claro, quando a gente pensa, pode ser incongruente com o discurso de que não vamos funcionar na lógica do presidencialismo de coalizão e, portanto, não vamos tentar montar uma base, vamos governar de qualquer jeito, na base do grito ou com a força das nossas pautas e das ruas. Mas não tem nada de estranho dar essas posições para outros partidos, né? Agora, com certeza, os partidos como o PSL, partidos como o Novo, que trouxeram muitos novatos para o Congresso, têm enfrentado muita dificuldade de navegar naquelas regras, naqueles ritos, naquela liturgia ali, e isso tem causado, inclusive, cisões dentro desses partidos, né? A gente vê, por exemplo, o Alexandre Frota foi para o
que se elegeu com uma retórica muito dura, mas chegou lá, ou o Kim Kataguiri, né, do MBL, os caras que se elegeram com uma retórica dura de enfrentamento, chegaram lá e disseram, olha, vou me profissionalizar, quero ser reeleito, vou tentar me comportar de acordo com as regras, porque talvez essa onda do bolsonarismo passe, essa onda do PSL passe, e eu quero continuar. E, portanto, começam a moderar o seu discurso e começam a se adaptar seu comportamento para funcionar de acordo com aquelas regras. E a base do PSL hoje é disputada por outros partidos, porque eu acho que tem uma percepção generalizada de que o partido não dura muito tempo, né? Então, tem vários acenos a figuras do PSL por outros partidos. A liderança do PSL na Câmara não tem um desempenho, o Major Vitor Hugo, satisfatório. Para Rodrigo Maia, em algum momento, disse que não ia mais negociar com ele, né? Então, é um processo de acomodação. Quem não se adaptar, se a onda do bolsonarismo passar, vai ficar de fora. Professor? O PSL é um partido, eu sei que o PSL e o Novo são partidos novos, mas sem querer fazer defesa de nenhum partido, me parece que o Novo tem um arcabouço ideológico um pouco mais consistente. E o PSL foi se formatando ao gosto da evolução do bolsonarismo, mais uma vez pautado aí por esse fenômeno que foi eleitoral, ligado às redes sociais. Enfim, a gente sabe como foi, um candidato que tinha poucos segundos na TV tradicional e que conseguiu ganhar as eleições. Então, o PSL me parece que é frágil nesse sentido, isso está se demonstrando. Quero retomar minha outra fala, me parece que as instituições democráticas tradicionais se impondo e a necessidade desse jogo ser jogado e afastando aquele discurso primeiro de que não, vai ser diferente. Diferente em que sentido? Não no combate à corrupção, mas diferente de que um discurso subliminar muito perigoso e que apareceu aí eventualmente numa fala recente de que a democracia... o Brasil não vai dar certo na democracia, a gente sabe quem disse isso, né? Enfim, não sei se é um grito desesperado, assim, não, mas a democracia é o jogo institucional e mais seguro, talvez mais demorado, e a gente precisa de reformas rápidas, mas existe um timing para que essas reformas sejam feitas. E, enfim, me parece que esse é o problema do partido do presidente, que, numa análise histórica, me parece muito com o cenário do ex-presidente Collor, que também tinha uma fragilidade. Me parece que o presidente Bolsonaro não tem uma fragilidade tão institucional quanto tinha o ex-presidente Collor, que era o PRL, se eu não me engano. Sim. Isso. Tá? Mas o PSL me parece frágil nesse sentido, mas as regras do jogo democrático vão se impondo e o PSL, então, vai acabando... ele tem que se reestruturar. Se ele mantiver aliado à questão dos novatos, se ele não conseguir se coadunar, realmente ele vai diminuir francamente. Em cima das duas falas, eu fui criando uma representação, uma figura daquelas galeras romanas. Né? O navio chegou cheio, Juan, estava lotado, chegou grande, mas parece que o pessoal não falava a mesma língua. É mais ou menos por aí, até mesmo em comparação com o Novo, parece que o pessoal pelo menos fala a mesma língua. Um partido novo que não tem experiência. O Novo é um partido que tem princípios e bases ideológicas e uma organização institucional bem diferente do que é o PSL, né? O PSL, apesar de estar aparecendo hoje na mídia como um grande partido, ele é um partido que já existe desde 1997. Já teve candidato à presidência da República. O Luciano Bivar, que hoje é o presidente do PSL, que é deputado federal, já foi candidato à presidência da República. Ele, inclusive, tinha uma proposta de imposto único. E o PSL, por muito tempo, foi um partido minúsculo. Né? Na legislatura anterior, o PSL tinha 3 deputados federais apenas. E surfou na onda do bolsonarismo. Elegeu... Agora parece que já não é mais a maior bancada da Câmara, porque perdeu deputado, mas é exatamente como tu colocaste. Não falam a mesma língua, é um partido que tem seríssimos problemas internos, tanto em nível federal como dentro dos estados, e já existem movimentos de debandada do PSL. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que se o Luciano Bivar não abrir mão do comando do partido, e ele não abre mão do comando do partido, a tendência é que desembarque do PSL. E daí
vai se buscar uma nova legenda ou vai se criar uma nova legenda, apesar de a legislação eleitoral ter endurecido muito mais essa questão de criar partidos, já está mais difícil. Mas eu não acredito que o PSL tenha uma sobrevida muito longa na forma como está hoje, né? Não acredito que vai acabar em nada disso, mas a tendência, imagino eu, é que sim, haja uma debandada. Tudo vai depender, talvez, das eleições do ano que vem, né? Bom, vou fazer o seguinte, eu tenho 5 minutos neste bloco, a gente vai seguir no próximo bloco. Eu vou deixar essa pergunta final, mas vou pedir uma síntese de cada um, de como cada um enxerga uma pauta que está bastante forte no projeto, tramitando então novas regras, mudanças nas regras eleitorais e partidárias. Como é que a gente deve encarar esse movimento? Desde 2013 se pede reforma política, se pede transparência nas campanhas, enfim, se pede uma administração, né, como é que eu posso dizer? Uma administração justa das verbas que são destinadas aos partidos políticos no Brasil, verba pública, como é que funciona, como é que não funciona. Como é que a gente entende esse movimento agora de mudanças nas leis, nas regras da legislação, das eleições e também partidárias? Acho que a primeira coisa, assim, que na ciência política, esse debate sobre reforma política, ele vai e vem, né? Minha impressão é de que essa bandeira da reforma política, que quando a gente diz isso, quer dizer a reforma das regras eleitorais ou até do sistema eleitoral, muda de lista aberta para lista fechada, de proporcional para distrital, sempre aparece quando o governo não sabe o que dizer, né? Tu falou de 2013, naquele momento a Dilma lá com as pessoas protestando por causa do preço da passagem, foi lá, não, vamos fazer uma reforma política, que não, enfim, não funcionou. A questão é, a reforma política, quase consenso na ciência política hoje, não resolve os grandes problemas, né? Nem de corrupção, nem de desenvolvimento, nem de distribuição de renda, nem de crescimento econômico, de nada. Porém, sim, pequenas mudanças na legislação eleitoral tornam mais ou menos difícil a punição de quem fez algo errado. Essa mini-reforma, ela é basicamente um afrouxamento das regras em benefício dos parlamentares, né? Se a gente olha ali todas as questões de poder usar dinheiro público para pagar multa, advogado, queria que pudesse pagar inclusive advogados para questões não exatamente eleitorais, isso aí é basicamente uma safadeza, eu não costumo usar palavras muito fortes. Estou surpreso aqui. Contigo, geralmente tu é um cara mais neutro. Essa assim. mini-reforma foi malandragem demais pro meu gosto. Fique à vontade, viu, para expor sua opinião. Professor, como é que a gente entende isso? Duas coisas rápidas. Eu concordo, eu vejo nesse momento de conturbado, essa reforma não terá o interesse republicano, e a gente percebe claramente. E a segunda, eu acho que é uma reforma, dentre as várias reformas, se é distrital, se é lista fechada, aberta, essas discussões assim mais estruturais, macroestruturais, a questão do excesso de partidos. Acho que isso é um ponto que podia isolar. Nós vamos criar reforma tributária, vamos isolar aqui. Então, vamos isolar uma coisa, essa questão do excesso de partidos e institucionalizar que, apesar do pluripartidarismo, que a gente não pode impedir o surgimento de novas siglas, mas esse completo caos, se eu não me engano, são 35 siglas atualmente em oficiais que com representação e compartilham recursos e, com todo respeito às siglas, algumas com nomes estapafúrdios, que não representam assim uma ideologia, não que não possam surgir novas perspectivas ideológicas, é próprio da democracia, mas claramente a gente vê coisas que não são sérias, são meramente fisiológicas e que isso é um ponto que talvez pudesse ser isolado e focar pelo menos nesse ponto, né? Isso eu acredito daria uma estabilidade, é um ponto que talvez, eu acho que no segundo bloco eu posso explorar, que eu gostaria de expor, que é a questão das inconsistências ideológicas do bolsonarismo, né? E em parte a questão dessa multiplicidade partidária ajuda nessa instabilidade. Juan, de forma bem breve, eu preciso concordar com o Arcos, é uma safadeza, é uma excrescência, o fundo partidário, o fundo eleitoral, tudo isso que está sendo proposto agora no Congresso para se utilizar essas verbas para pagar advogado, para inclusive pagar multas, aumentou-se o limite para pagamento das multas eleitorais, ou seja, pode existir um candidato que fez Caixa 2 e com Caixa 2 ele recebeu dinheiro não declarado e vai
usar o dinheiro do fundo partidário para pagar advogado e, no caso de uma condenação, pode pagar também a multa. Ou seja, isso é um incentivo à corrupção, isso é um incentivo a se fazer coisa errada. Então, o Brasil precisa também discutir o financiamento eleitoral. Como que a gente vai fazer o financiamento eleitoral? Será que realmente proibir a doação por parte de empresas e limitar tanto como está sendo limitado hoje a doação de pessoas físicas é o caminho correto? A gente vai fazer com que o processo eleitoral brasileiro dependa sempre exclusivamente de dinheiro público? Não posso acreditar nisso. Então, assim, evidentemente essa reforma eleitoral tem fins, tem foco objetivo, as eleições de 2020, e tenho certeza que em 2020, 2021, a gente vai estar debatendo de novo uma reforma eleitoral com vistas a 2022, porque é o que sempre acontece no Brasil. Bom, fique tranquilo porque o debate não se encerra aqui. No próximo bloco a gente continua esse debate analisando, aqui com os nossos especialistas, o cenário político brasileiro. Não sai daí, a gente já volta. E a gente continua o debate político. Estão com a gente o cientista político Marcos Rocha, o advogado coordenador do Livres no Rio Grande do Sul, Juan Saavedra, e o cientista político, professor da PUC, Cláudio Preza. Bom, o Ministério da Economia informou nesta quinta-feira que vai manter o poder de compra do salário mínimo no país. Com isso, fica descartada a ideia de congelar o valor do piso salarial em situações de aperto fiscal. O governo tem demonstrado como característica que é a recua em vários anúncios. É estratégia para ver a repercussão da população, da opinião pública, aquilo que a gente fala, o balão de ensaio, né? Joga para o pessoal nas redes sociais, o pessoal repercute, aí a gente avança, a gente recua. Como é que a gente pode entender? Existem convicções desde a campanha até hoje no governo Bolsonaro? Professor Preza. Me parece que não. Parece que a inconsistência do governo nesse sentido é a inconsistência interna. No governo Bill Clinton, teve um evento lá da campanha, eu acho que todos conhecem, em que a questão vai avançar nas pesquisas ou não, e alguém respondeu lá dentro, seu burro, é economia, né? O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa gerar renda, precisa gerar emprego, né? Então, nós temos aí uma agenda, uma proposta econômica que coaduna um liberalismo no sentido de incentivar o empreendedorismo, geração de renda, sem não necessariamente abandonar propostas futuras num país como o nosso, que tem uma história de desigualdade social, injustiça social, e de no futuro se reorganizar as contas públicas e, inclusive, voltar a se reinvestir nesses programas que num país como o nosso, talvez seja necessário, claro, redimensionado, reorganizado, modernizado. Tá? O que me parece? Me parece que o bolsonarismo, ele sofre aí, agora vou usar uma expressão forte também, de uma bipolaridade. Né? Então, de um lado, tem uma agenda conservadora, que é antiliberal, e, de outro lado, tem um grupo liberal que, historicamente, no Brasil, uma característica do Brasil, os liberais, como não conseguem ter um partido, daí a reforma partidária que eu falava, que eles consigam se posicionar eleitoralmente com peso, eles acabam, eventualmente, fazendo alianças, eu diria, em um certo sentido, espúrias com a ideologia liberal. Então, o bolsonarismo ele sofre de um núcleo, me parece, que é antiliberal, mas faz uma aliança com um grupo liberal. Então, esses dois grandes grupos ideológicos dentro do bolsonarismo, eles se batem. E a gente vê isso claramente quando um ministro da área econômica vai lá e diz uma coisa, e em seguida vem alguém mais ligado ao presidente, ao próprio presidente, e diz outro. Que me parece claramente que esse embate dessa bipolaridade do governo Bolsonaro. Saiu uma revista famosa, Piauí, eu acho que é um grande cientista político, Sérgio Franco, né? Como faz falta uma boa direita liberal no Brasil. E aí até ele acaba o artigo com uma frase, os liberais precisam no Brasil se estabelecer para que possam ser conservadores. Fazendo um jogo com as palavras, dizendo Sim. que os ingleses conservam o liberalismo, porque antes de ser conservadores, eles foram liberais. E ao ser liberais, eles conservam o liberalismo. E no Brasil, nós tem um grupo conservador que não foi liberal antes.
Então, isso causa uma ameaça, inclusive, à democracia, que é essa parte, assim, é muito complicado. A gente sabe que na ciência política tratar esse enquadramento de direita e esquerda não é fácil, mas eu vou me arriscar a usar o senso comum agora, né? Uma direita antidemocrática, porque a gente tem uma esquerda antidemocrática também, daí a social-democracia, no campo mais à esquerda. Então, essa direita antidemocrática e essa direita liberal que consegue ter uma capacitação técnica, tecnocrática, de se propor a fazer reformas essenciais para o país e de longo prazo, mas que não tem inserção política, que o grupo antiliberal conseguiu chegar ao poder por esse fenômeno novo de redes sociais e conseguiu captar os votos. Então, essa bipolaridade do bolsonarismo explica esse tipo de coisa. Vai ter teto dos gastos, não vai ter teto. Vai ter o salário... Reforma ou não vai ter reforma? Reforma. Que é essa contradição do próprio fenômeno político, que não é culpa, aqui não se trata de encontrar culpas, é uma análise que talvez reflita a própria, vou ser mais forte agora, e polêmica, a bipolaridade da sociedade brasileira, tá? Que não consegue coadunar isso, obviamente não consegue surgir representantes suficientemente que consigam ser coesos Sim. na sua proposta. Então, me parece que esse problema econômico que você suscitou, do salário mínimo, está ligado a essa inconsistência interna desses grupos de apoio do atual governo. Nessa perspectiva do professor, nessa bateção de cabeça, existe capital político para as reformas, que são um desejo da ala liberal, por exemplo, e até mesmo nas questões econômicas, né? Como é que, por exemplo, o Congresso está em sintonia com a agenda do governo? Por determinado momento, parece que a gente via Maia e Guedes em maior sintonia do que, por exemplo, Bolsonaro e Maia. Juan? Às vezes até mais que Bolsonaro e Guedes também. É verdade. Eu acredito sim que o Congresso Nacional está em sintonia com essas reformas, porque elas são necessárias, se entendem necessárias a reforma da Previdência, se entende necessária uma reforma tributária que começou a ser falada com mais vigor recentemente, se entende talvez necessária também uma reforma trabalhista, uma nova reforma trabalhista que foque na parte sindical, que não foi feito, a última reforma trabalhista não tocou nisso, não mexeu nisso. Então, eu acredito que sim, há uma sintonia do Congresso Nacional no sentido de se buscar debater e aprovar reformas estruturais para que o Brasil possa voltar a crescer, para que o Brasil possa voltar a gerar emprego, a gerar renda, para que o Brasil possa se tornar um país que produz. Porque também há uma dificuldade no nosso país, a produtividade do Brasil é um índice muito baixo em comparação aos demais países da América Latina, em comparação aos demais países emergentes. O Brasil é um país que produz pouco. E produz pouco porque tem o custo Brasil, porque tem uma burocracia imensa, porque tem uma legislação tributária extremamente complexa. Então é preciso simplificar o Brasil. O Brasil precisa ser simplificado. A gente teve um caso recente, foi o caso da CPMF, né? Esse assunto ficou vai e volta, e foi exatamente aquilo que tinha colocado na tua pergunta anterior. Sentir o clima. Esse assunto foi lançado para talvez sentir o clima de como a população ia reagir. E a população não reagiu bem, porque a população não quer pagar mais impostos. Muito menos um imposto como a CPMF, que incide sobre movimentação financeira, que é um imposto um imposto alto e que impacta a vida das pessoas. Uhum. Né? E o que o Bolsonaro fez? Ele foi lá e cortou a cabeça. De um dos secretários lá, como se dissesse assim, bom, a ideia da CPMF era dele, eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Mas esse assunto ficou reverberando por um mês. Né? Durante um ano, desde a época da eleição, se falava, quem sabe, na volta do CPMF para reestruturar as contas públicas. Então, o bolsonarismo, a gente já está até falando agora, bolsonarismo, como fala lulismo, né? Está se tornando também o que é o lulismo? Uma religião. Está se tornando uma religião. E eu lembro que na época, em 2016, um pouco antes do impeachment, quando se falava na volta do CPMF no governo Dilma, eu via pessoas simpáticas ao governo e dizia, se precisar pagar um imposto a mais para ajudar o Brasil, eu vou pagar. Isso diziam lá em 2015, 2016. Né? Agora, eu vi bolsonaristas dizendo a mesma coisa. Se precisar pagar um imposto para ajudar o Brasil, eu vou pagar. Então, assim,
É a bipolaridade do Brasil, né? Como o professor Preza estava falando. É a bipolaridade. O Brasil, a sociedade brasileira talvez seja bipolar. E eu fico feliz que diante de tudo isso que está acontecendo, exista talvez uma direita liberal. Eu sou liberal, não me considero de direita, prefiro o centro, mas exista uma direita liberal, liberais começando a tomar o protagonismo. Para quem sabe, a gente possa colher os frutos disso em pouco tempo. No Congresso Nacional tem o Thiago Mitrô, que é do Partido Novo, o Marcel Van Hatten, o próprio Kim Kataguiri. Então, existem vários deputados em nível federal e estadual que começam a tomar esse protagonismo. Eu acredito que isso tende a crescer ainda mais nos próximos anos, para quem sabe a gente possa também avançar, já que a democracia é um processo demorado, um processo lento. Né? A gente tem aí frutos a colher daqui a, quem sabe, 10, 15... Marcos, como é que a gente pode entender esses movimentos do governo, e especialmente na área econômica, que eu usei como exemplo? A questão é a seguinte, eu falei antes, né, de que alguns deputados que foram eleitos para essa onda establishment e do bolsonarismo começaram a moderar o seu discurso e começaram a se reposicionar no debate político. É costume das pessoas falar mal do político profissional, né? Aquele cara que se reelege várias vezes. Mas o que a gente tem visto é que são os políticos tradicionais que têm dado certa estabilidade para o momento atual, como o Rodrigo Maia, né? E o que é o político tradicional? É o cara que quer se reeleger. Ele sabe que o bem ou mal, com alguns ruídos, né, o eleitor vai identificar o que ele fez. O nosso sistema é muito pouco transparente, dificulta a cobrança do eleitor para quem foi eleito, mas ele vai querer, sim, mediar suas posições de acordo com o eleitor que tá lá para comprar ele, né? E a principal coisa que influencia a decisão do voto, as pesquisas mostram, é o desempenho da economia. Quando a economia está indo bem, o cara olha para trás, chama a teoria, né, do voto retrospectivo, e minha vida melhorou. Talvez ele nem saiba por quem. Se foi culpa do prefeito, do governador, do presidente, ou por causa do ciclo de commodities que a China está comprando soja e tudo. Ele sabe que a vida dele melhorou e ele vai lá e tende a reeleger todo mundo. Né? Olha só, estava no poder quando a tua vida melhorou. Então, o político tradicional, é óbvio que ele vai querer se beneficiar do crescimento econômico. Agora, essas diferenças dentro do bolsonarismo. Não tem nada garantido que essa agenda ultraliberal, que é bem diferente da agenda liberal, por exemplo, dos anos 90, vai ter o efeito esperado. Né? Dessa reforma trabalhista muito ampliada, certas reformas da Previdência. Então, e tu começar a não ter crescimento econômico, porque essas reformas não geram por si só crescimento econômico, desamparar a população uma série de serviços de garantias que costumava dar um certo amparo em momentos de crise, e as pessoas ficarem no meio de uma reforma liberal, desamparadas, sem emprego, sem uma malha de segurança, de seguridade social que lhes ampare. E aí a tragédia da coisa, a tragédia grega da coisa, fomentando mais descrença com relação às instituições democráticas. Eu acho que o que a gente vive hoje tem um pouco disso. Promessas do liberalismo econômico, sobretudo, dando errado, e as pessoas se voltando para soluções extremas. Né? O Brasil, apesar de que o Brasil nunca teve uma agenda liberal, né? O Brasil sempre foi voltado para o nacional desenvolvimentismo há muitos anos, desde a época Getúlio Vargas, durante a ditadura militar. Mas a gente nunca teve uma agenda de fato liberal posta em prática. É que hoje, o debate liberal hoje olha, por exemplo, para a ideia de regular mercados, né? E não considera ela uma coisa liberal, acha que ela é uma coisa estatizante. Mas essa é outro liberalismo, porque o liberalismo clássico não nega a regulação de alguns mercados. Como o mercado financeiro, ele precisa ser regulado. A ideia nos anos 90 era essa, tipo, não vamos mais produzir, tá? O governo não precisa mais atuar no mercado, mas a gente vai regular, porque senão o consumidor, frente ao Estado e frente aos interesses poderosos, ele está sujeito, ele está enfraquecido. E porque tu tem situações onde não tem competição, tu tem monopólio natural, eu não posso escolher quem vai fornecer luz elétrica para mim. Bom, só para lembrar, 8 meses de governo. A gente ainda vai voltar para discutir o primeiro ano e a perspectiva para os 3 próximos anos de governo Bolsonaro. Por enquanto, é o que a gente tem e já estamos na metade do segundo semestre, praticamente na metade do segundo semestre. Vamos ver como vão avançar as pautas, sejam elas em quais áreas. Ficou faltando aqui a PGR, mas deixo um convite para todos os nossos convidados voltarem para a gente falar sobre essa situação também da PGR. Afinal de contas, o governo não atua só na área econômica. A gente também tem Sérgio Moro na área da justiça, enfim. Marcos Rocha, professor Cláudio Preza, Juan Saavedra, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado. Até o próximo encontro.